Então, vamos ver reprodutor masculino. O aparelho reprodutor masculino é constituído pelas gônadas, que são os testículos, uma série de tubos e túbulos, por glândulas acessórias, próstata, vesícula seminal principalmente, e pelo órgão copulador, que é o pênis. Então, observem que as gônadas, os testículos, na vida pós-natal, eles se situam em nível de bolsa escrotal. Então, os testículos, as gônadas, vão se situar no interior da bolsa escrotal, numa temperatura abaixo da temperatura corporal necessária para a produção dos gametas, das células reprodutoras masculinas. Então, os testículos, essas gônadas, elas têm origem da cavidade abdominal e eles, se seguirmos para o interior da cavidade abdominal, nós vamos ter o testículo, uma estrutura acolada à superfície médio-posterior do testículo, uma estrutura denominada epidídimo. Então, o epidídimo ele vai ser constituído por uma cabeça, pelo corpo e pela cauda. A cabeça vai apresentar uma série de túbulos, denominados de túbulos eferentes, que vão seguir como túbulos, como um único tubo no interior do corpo e da cauda, formando o ducto do epidídimo. O ducto do epidídimo vai emergir e vai dar origem ao ducto deferente. Então, o ducto deferente segue em direção ao canal inguinal, atravessa o canal inguinal, associando a vasos, artérias, veias e nervos e músculos da parede abdominal, constituindo o canal espermático, o ducto espermático. Então, no canal inguinal, o ducto deferente associado à vascularização e inervação e à musculatura da parede abdominal anterior vai constituir o cordão espermático. No interior e sempre fora do peritônio, da cavidade abdominal, ele vai para a região posterior à bexiga, o ducto deferente, ao se aproximar da bexiga, da região posterior da bexiga, ele vai emergir dele uma evaginação em fundo cego, que vai ser a vesícula seminal. Então, a vesícula seminal vai se originar da parede do ducto deferente. Após emergir a vesícula seminal, que é uma glândula acessória, o ducto vai se continuar como ducto ejaculador, porque as células, os gametas que vão vir pelo ducto deferente vão se associar ao produto de secreção da vesícula seminal e vão passar, então, pelo interior do ducto ejaculador. Então, após a emergência da vesícula seminal, o ducto deferente muda de nome e passa a se chamar canal ejaculador. O canal ejaculador penetra, então, no interior da próstata, e no interior da próstata, o ducto ejaculador vai desembocar na uretra. Então, esse canal ejaculador do lado direito e do lado esquerdo, na realidade, vai dividir a próstata em 3 porções. A uretra na região central. Então, eu vou ter a uretra prostática, já agora penetrando no diafragma urogenital, dando a uretra membranosa, e na base do pênis, seguindo como uretra peniana. Então, eu tenho a uretra prostática, a uretra membranosa 1 centímetro apenas, atravessando o diafragma urogenital, e entra na base do pênis, seguindo como uretra peniana. Então, todo esse trajeto eu considero como aparelho reprodutor masculino. Então,
outro diapositivo mostrando os testículos. Os testículos, então, são recobertos por uma túnica fibrosa, rica em tecido conjuntivo denso, macroscopicamente esbranquiçada, denominada de túnica albugínea. Essa túnica albugínea ela faz um espessamento na parte mediana do testículo, formando o que nós denominamos mediastino do testículo. Então, esse espessamento aqui na parte média do testículo, formando o mediastino do testículo. A túnica albugínea, ela pode projetar septos no interior, dividindo a glândula, as gônadas, em lóbulos. Então, eu formaria lóbulos pela projeção desse conjuntivo da túnica albugínea. Observe que todos os túbulos no interior do testículo, toda essa porção tubular no interior do testículo, vão produzir os gametas. Então, esses túbulos são denominados túbulos seminíferos. Todos os túbulos seminíferos constituem o corpo principal dessa gônada, que é o testículo. Os túbulos seminíferos vão desembocar no mediastino, nos túbulos denominados rede testicular. A rede testicular vai dar origem a vários túbulos eferentes que irão formar a cabeça do epidídimo e ele se projeta como um ducto único formando o corpo e a cauda do epidídimo. Esse ducto, então, vai abandonar o epidídimo como um ducto deferente. Então, repetindo, túbulos seminíferos, rede testicular, aqui no mediastino, ductos eferentes, formando a cabeça do epidídimo, o corpo e a cauda do epidídimo são formados pelo ducto do epidídimo, olha o trajeto bem sinuoso do ducto do epidídimo, até abandonar como ducto deferente. Então, o ducto deferente abandona o epidídimo. Toda essa parte aqui seria a parte, então, dos ductos seminíferos, que estão representados nesse diapositivo. Repetindo, olha, temos os lóbulos, formados pelos túbulos seminíferos, o septos conjuntivo, a túnica albugínea, porque macroscopicamente é brancacenta, os ductos eferentes, olha, rede testicular, ductos eferentes formando a cabeça do epidídimo, depois eu tenho um ducto único, tortuoso, canal do epidídimo, forma o corpo e a cauda do epidídimo, e abandonando aqui o canal deferente. Então, epi sobre dídimos gêmeos. O testículo em número de 2 são semelhantes. Essa estrutura, então, constituída por vários túbulos aqui, vai constituir essa estrutura chamada de epidídimo. Você tem, então os ductos seminíferos. Túbulos seminíferos são formados por quê? Quem forma os túbulos? Então, constituindo a parede, nós temos as células de Sertoli. Essas células vão constituir a parede do túbulo seminífero. Um núcleo ovoide grande, a célula também é bem alta, da base até a luz, circunda toda a parede do túbulo seminífero. Entre as células de Sertoli, nós encontramos as células da linhagem espermatogênica. Então, os espermatogônios, sob a ação do hormônio masculino, vai sofrer uma divisão a partir da puberdade. As espermatogônias, então, vão se dividir, vão dar origem às primeiras células, são denominadas espermatócito primário. O espermatócito primário sofre a primeira divisão meiótica, dando origem aos espermatócitos secundários, e os espermatócitos secundários sofrem a segunda divisão meiótica, dando origem às espermátides. As espermátides, então, vão se transformar em espermatozoide na luz
do túbulo seminífero. Então, na luz aqui, eu vou encontrar os espermatozoides. Então, na época da puberdade, quando o relógio hipotalâmico determinar a produção de testosterona, a testosterona, então, vai impulsionar as células da linhagem espermatogênica a ascender até a luz dos túbulos seminíferos, sofrendo esta transformação. Então, enquanto o gameta feminino, a primeira divisão meiótica ocorre na vida fetal, o gameta masculino só sofre a primeira divisão meiótica por época da puberdade. Então, sob a ação da testosterona, as espermatogônias, então, entram, transformam-se em espermatócito primário, algumas das espermatogônias. E o espermatócito primário começa a ascender nesse caminho entre as células de Sertoli. Então, entre as células de Sertoli, eu tenho essas células da linhagem espermatogênica seguindo da base até a luz dos túbulos seminíferos. Então, entre uma célula de Sertoli e outra, eu encontro junções de oclusão. Então, entre uma célula de Sertoli e outra, eu tenho na base da célula de Sertoli uma junção, uma zona de oclusão, para que somente as espermatogônias fiquem na base, abaixo da zona de oclusão. Quando a espermatogônia se divide em um grupo de células que vai dar origem ao espermatócito primário, eu vou romper a zona de oclusão, o espermatócito primário vai ascender, eu fecho novamente a zona de oclusão e a linhagem, então, vai acontecer da espermatogênica. O espermatócito primário sofre meiose, a duplicação do DNA já ocorreu, o quiasma óptico, então, depois da troca do DNA, ele se separa, então, marca o término da primeira divisão meiótica, e eu tenho, então, o espermatócito secundário. O espermatócito secundário ainda está com um centrômetro e duplicado o DNA, eu tenho que romper o centrômero, o espermatócito primário e secundário vai, então, à espermátide. A espermátide vai mudar, formar o capuz, a cabeça, vai formar o flagelo e vai se transformar no espermatozoide. Então, o espermatócito primário, o espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide estão situados acima da zona de oclusão. Então, eu digo que a parede do túbulo seminífero é marcada por dois compartimentos, um abaixo da zona de oclusão, bem abaixo, onde eu encontro, então, só a espermatogônia, e outro acima da zona de oclusão, que é chamado compartimento adluminal, próximo ao lúmen, onde as células da linhagem espermatogênica são encontradas. Então, eu tenho um compartimento basal, abaixo da zona de oclusão, onde as espermatogônias são encontradas. E acima da zona de oclusão, chamado compartimento adluminal, ou próximo ao lúmen, onde as demais células da linhagem espermatogênica são encontradas. Então, a célula de Sertoli é uma célula importantíssima, porque além dela formar a zona de oclusão entre uma célula de Sertoli e outra, ela é responsável pela nutrição das células da linhagem espermatogênica. À medida que essas células ascendem até a luz do túbulo, as células de Sertoli vão captar os nutrientes dos capilares em torno ao túbulo seminífero e repassar para as células da linhagem espermatogênica. Por isso que as células de Sertoli são conhecidas como células enfermeiras, nurse cell. Além disso, se algum momento houver uma morte celular
no caminho, uma degeneração celular, a célula de Sertoli funciona também como fagócito. Então, a célula de Sertoli tem a função também de fagocitose. Então, sustentação, nutrição e fagocitose são funções importantes da célula de Sertoli. Então, a parede do túbulo seminífero é formada pelas células de Sertoli, em toda a projeção da base ao ápice, e pelas células da linhagem espermatogênica. Então, quando eu vou de espermatogônia a espermatozoide, então espermatogênese, e eu vou de espermátide a espermatozoide, eu chamo de espermiogênese. Esse epitélio também é genericamente conhecido como epitélio germinativo, porque eu vejo o núcleo em diferentes momentos, né, na parede desse túbulo seminífero. Então, observe o quadro histológico. Eu tenho os túbulos seminíferos, olha o epitélio germinativo. Aqui eu não sei quem é quem. Provavelmente, as maiores núcleos são das células mais primitivas, mas fica difícil de evidenciar qual célula pertence ao núcleo. Entre os túbulos seminíferos, esse espaço aqui, eu tenho tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos. Então, eu chamo de interstício. Esse meio, esse miolo, entre os túbulos seminíferos, eu tenho um interstício. Então, a parede do túbulo seminífero, o interstício, e nesse interstício, parede do túbulo seminífero, aqui túbulo seminífero, aqui eu tenho interstício. Observe essas células aqui, essas células com citoplasma bem eosinofílico, núcleo aqui central, aqui, olha, citoplasma grande, são conhecidas como células intersticiais ou células de Leydig. Então, as células de Leydig ou células intersticiais, elas são produtoras de testosterona. Então, o LH, que é conhecido como ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais, na época da puberdade, fazem com que essas células produzem testosterona. A testosterona, então, vai agir sobre as glândulas acessórias e as demais células da espermatogênese. Além disso, o FSH, ele estimula no aparelho reprodutor masculino as células de Sertoli a produzir uma proteína ligadora de testosterona. Então, as células de Sertoli também produzem uma proteína ligadora de testosterona que estimula, então, a proliferação das células da linhagem espermatogênica. Posteriormente, o nível de testosterona inibe o CSH e o FSH é inibido por um outro produto da célula de Sertoli, que é a inibina. A inibina, então, vai agir sobre o hipotálamo e a hipófise, inibindo a liberação de FSH. Então, célula intersticial ou células de Leydig, produtora de testosterona. Então, aqui a parede do túbulo seminífero, nós já vimos a linhagem da célula espermatogênica. Maior aumento, um túbulo seminífero, né, mostrando aqui o núcleo de uma célula de Sertoli, bem grande, olha, bem grande, e as células espermatogênicas mais abaixo. Observa aqui a parede da base até o ápice, né? Os espermatozoides, então, são liberados aqui. Algumas células já sofrendo a divisão mitótica, olha aqui, uma figura de mitose, uma anáfase, olha o centrômero aqui, bem bonito, né? Você vê várias figuras de mitose
na parede do túbulo seminífero. Então, a gente pode denominar toda essa estrutura como epitélio germinativo. Então, nós tínhamos as espermatogônias, elas sofrem mitose, então estão lá na base, e um grupo delas vai em direção à diferenciação para espermatócito primário. Outro grupo, o grupo denominado espermatogônia de tipo A, ela fica na base, sendo uma célula que vai sofrer a todo momento uma diferenciação para espermatogônias do tipo B. Então, a espermatogônia do tipo B é que vai migrar, vai romper a zona de oclusão e seguir para o compartimento adluminal da célula dissertória como espermatócito primário. Então, primeira divisão meiótica, secundário, segunda divisão meiótica, rompe. Aqui na primeira divisão rompe o quiasma, na segunda divisão rompe o centrômero, transforma-se em espermátides. A espermátide vai sofrer a espermiogênese, ou seja, a transformação para espermatozoide. Então, quando o espermatozoide ele segue o seu trajeto, junto com um pouco de líquido produzido pela célula dissertória, ele cai então no mediastino do testículo, na rede testicular. A rede testicular possui esse epitélio de cúbico a cilíndrico simples, revestindo. Toda a rede testicular vai desembocar no 15 a 20 túbulos eferentes que saem para formar a cabeça do epidídimo. Na cabeça do epidídimo, então, vai seguir como canal do epidídimo. Então, os túbulos eferentes possuem um epitélio cilíndrico, ciliado, ele é intercalado com células ciliadas, com células secretoras não ciliadas. Então, ele tem esse aspecto de cílios com células que não possuem cílios, um epitélio cilíndrico simples. Já começa a surgir o tecido conjuntivo entre esses túbulos eferentes, né? Eu preencho com tecido conjuntivo e os túbulos eferentes aqui são visualizados já um tecido conjuntivo e mais afora um pouco de fibras musculares lisas. Então começa a surgir uma camada de fibra muscular lisa. Epitélio cilíndrico, tecido conjuntivo e algumas fibras musculares lisas formando, então, entre os túbulos eferentes, formando aquela cabeça do epidídimo. Posteriormente, o canal do epidídimo já vai apresentar um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, com estereocílios. Então, esses estereocílios aqui são imóveis, são espessos, imóveis, vão formar uma área de reabsorção. Então, esses estereocílios funcionam como uma área de reabsorção. Aquele fluido testicular, ao ser reabsorvido aqui pelo epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, com o estereocílio do canal do epidídimo, isso funciona como se fosse uma sucção, como se ordenhasse, uma ordenha. Os espermatozoides, então, vão seguir o seu trajeto. Lembrar que o testículo, então, libera os espermatozoides, mas eles vão sofrer o amadurecimento, a maturação no seu trajeto por essa série de tubos e túbulos que ele tem que percorrer. Então, após a cabeça do epidídimo, dos canais, dos túbulos eferentes, ele vai seguir pelo canal do epidídimo, no corpo e na cauda do epidídimo. Então, corpo e cauda, canal do epidídimo, com um trajeto extremamente tortuoso, vai ser constituído por um epitélio cilíndrico, pseudoestratificado, com estereocílio. Embaixo já começa a aparecer uma camada de músculo liso, né? E conjuntivo em torno a esse músculo.
Quando abandona o canal do epidídimo, eu tenho uma substância mais calibrosa, que é o ducto deferente. Então, o ducto deferente vai penetrar, nós vimos onde? Pelo canal inguinal, formando o ducto espermático, ao ele se associar a vasos e nervos da região do canal inguinal. Então, o ducto deferente, ele vai possuir um epitélio cilíndrico também, estereocílios, mas já vai possuir uma lâmina própria de tecido conjuntivo e uma túnica muscular extremamente espessa. Então, eu vou ter uma túnica longitudinal, uma circular média e uma longitudinal externa. Então, eu tenho uma túnica de músculo liso longitudinal interna, uma circular média e uma longitudinal externa. E, perifericamente, um tecido conjuntivo constituindo a adventícia. Esse ducto deferente vai seguir em direção à face posterior da bexiga e lá ele vai dar origem à vesícula seminal. A vesícula seminal, daí para frente, vai ser constituída pelo canal ejaculador. O ducto deferente, então, vai dar uma evaginação formando a vesícula seminal. A vesícula seminal, ela mede em torno de uns 2 a 3 centímetros quando está fechada, ou seja, quando o conjuntivo em torno a ela não foi dissecado. Quando eu disseco o conjuntivo em torno a ela, eu distendo a vesícula, ela mede em torno de 15 centímetros. Mas o importante aqui é que a mucosa, quer dizer, o epitélio e a lâmina própria, ela forma um pregueamento extenso dessa vesícula seminal. Então, a vesícula seminal possui a mucosa extremamente pregueada. Já a musculatura, eu perco a camada longitudinal interna, ela vai ter uma camada circular e longitudinal externa, e a camada mais externa seria uma adventícia. A vesícula vai produzir uma substância amarelada e viscosa, que vai ser associada às células da linhagem, vai ser associada aos espermatozoides e com a secreção produzida pelo próstata vão constituir um sêmen, né? Então, a secreção da vesícula seminal é rica em frutose, que é necessário para a nutrição dos espermatozoides. Então, a vesícula seminal nada mais é do que uma evaginação do canal deferente e, a partir daí, eu passo a chamar canal ejaculador. Então, o maior aumento, as células cilíndricas do epitélio da vesícula seminal, aqui a mucosa, a muscular, a lâmina própria e o epitélio. Então, extremamente pregueado, dá aspecto de uma glândula extremamente pregueada. Quando o canal ejaculador penetra na próstata, ele divide a próstata, o canal ejaculador não está representado aqui, em 3 lobos. Então, a próstata nada mais é do que diversas glândulas tubulo-alveolares, intercalado com estroma fibromuscular. Então, pelo diâmetro, o tamanho dessas glândulas tubulo-alveolares, eu denomino glândulas mucosas, são as menorzinhas, as glândulas submucosas são as de tamanho médio, e as glândulas prostáticas principais, as de maior tamanho. Então, todas elas são glândulas tubulo-alveolares. O que significa isso? Que a porção tubular, ora, tem a disposição de uma luz bem ampla, um alvéolo, ora tem a disposição de um tubo de ensaio. Então, eu digo que são glândulas
túbulo-alveolares. Essas glândulas túbulo-alveolares, elas podem desembocar as mucosas em torno de qualquer porção da uretra e as glândulas principais e as glândulas submucosas, elas desembocam nessa região posterior, denominado seio uretral. Então, a uretra marcando o centro da próstata, as glândulas constituindo toda a porção, ela tem um formato mais ou menos de uma castanha, e em torno à glândula eu encontro o estroma fibromuscular. Então, lembrar sempre disso, o estroma, a parte de sustentação da próstata, é um estroma fibromuscular, uma mistura de tecido conjuntivo com músculo liso, que vai sustentar toda essa porção glandular. Então, estroma fibromuscular. Aqui, o estroma fibromuscular, mais corado aqui, mais eosinofílio. O músculo liso, um único núcleo central, e o conjuntivo aqui está pouco visualizado, né? Estaria entre essas fibras musculares aqui. A parte alveolar, né? Olha a luz bem grande do alvéolo, aqui já tem um formato de um túbulo, e por vezes a secreção da glândula, ela pode calcificar no interior. Se ela ficar, são chamadas de concreções calcárias, quando a secreção se calcifica no interior da glândula. Então, uma glândula tubuloalveolar. Então, a próstata, na realidade, é formada por diversas glândulas tubuloalveolares de tamanhos diferentes, mucosa, submucosa e prostática, naquela disposição que nós vimos no diapositivo anterior. Maior aumento, olha, esse epitélio vai de cilíndrico a cúbico, né? E os alvéolos bem evidentes aqui, formando então o centro da glândula tubuloalveolar. A musculatura lisa no entorno do estroma fibromuscular. Então, lembrar que o que sustenta uma glândula é o estroma, é a parte não secretória da glândula. Quando eu pego a próstata, eu vejo que a uretra prostática, ela prossegue, atravessa o diafragma urogenital, olha aqui. Nesse momento do diafragma urogenital, surge mais uma glândula aqui, né, que desemboca no início da uretra peniana. Ela surge em nível de uretra membranosa, essa glândula de Cowper. São glândulas bulbouretrais de Cowper e que ela desemboca no início da uretra peniana. Então, da base até a cabeça do pênis, a gente tem a uretra esponjosa. A uretra esponjosa vai seguir no interior do corpo esponjoso. Então, eu vou ter o corpo esponjoso conduzindo a uretra prostática, a uretra peniana, até a fossa navicular na extremidade do pênis. Então, quando a gente faz um corte histológico do pênis, a gente tem os corpos cavernosos, né? E o corpo que contém a uretra esponjosa, nós podemos chamar de corpo esponjoso. Mas tanto o corpo cavernoso como o corpo esponjoso, eles são constituídos por quê? Por uma trabécula de tecido conjuntivo contendo músculo liso. Então, essas trabéculas de conjuntivo contendo músculo liso vão circundar espaços vasculares. Então, essas trabéculas são recobertas por endotélio. Os corpos cavernosos e o corpo esponjoso nada mais são do que espaços vasculares circundados por trabéculas contendo tecido conjuntivo e músculo liso. Então, tecido conjuntivo e músculo liso vão constituir as trabéculas do corpo cavernoso, dos corpos cavernosos. Então, o corpo cavernoso da uretra é denominado de corpo esponjoso. A periferia do corpo cavernoso
ele é circundado por um tecido conjuntivo denso, enquanto que o corpo esponjoso ele possui um tecido mais elástico. Então, o que ocorre? Há esse músculo liso das trabéculas e algumas artérias que penetram nas trabéculas, essas artérias, normalmente, o sangue não passa no seu interior. Então, essas artérias que estão na trabécula são denominadas artérias helicinais. Então, as artérias helicinais, o sangue normalmente não passa no seu interior. E de tal forma que o corpo cavernoso é nutrido pela artéria dorsal do pênis. A artéria dorsal do pênis, então, nutre e o sangue passa no interior da luz dos corpos cavernosos, bem como do corpo esponjoso. Mas se houver um estímulo erótico parasimpático, essas artérias helicinais relaxam. E a musculatura das trabéculas também sofre um relaxamento. Com isso, eu vou duplicar a quantidade de sangue que vai para o interior dos corpos cavernosos. Ao eu duplicar a quantidade de sangue que penetra nos corpos cavernosos, a saída dada pela veia dorsal do pênis é bloqueada. Sendo bloqueada a saída de sangue pela veia dorsal do pênis, os corpos cavernosos aumentam de tamanho e o órgão, então, sofre a ereção. Uma vez o estímulo erótico se cessar, o estímulo parasimpático, essas células musculares da artéria licinar e da trabécula sofrem contração, o sangue, então, não passa mais para a luz dos corpos cavernosos e a diminuição de sangue no interior leva a uma detumescência, uma diminuição de sangue nos corpos cavernosos, porque a veia dorsal começa a drenar o sangue novamente. Então, toda essa parte aqui, histológica, é constituída por trabéculas de conjuntivo com músculo liso, contendo artérias helicinais, e os espaços vasculares são revestidos por endotélio. A uretra, no centro do corpo esponjoso, ela vai se dilatar, esse corpo esponjoso, na periferia, e a uretra, então, vai desembocar na fossa navicular. Então, aqui nós temos a constituição do corpo cavernoso e ficamos por aqui. Observe histologicamente, difícil aqui, olha, a uretra, esse aspecto. Então, olha, o corpo esponjoso, olha, observe os corpos cavernosos. Eu tenho dois ventralmente situados, né? Enquanto que o corpo esponjoso ele se prolonga para a extremidade do órgão. Observe que onde houver vaso sanguíneo, as hemácias caracterizam a luz. Então, ficamos por aqui.